Diretamente aqui do Porto de Imbituba, estamos participando do workshop em conservação da Mata Atlântica pelo uso sustentável do butiá. Estamos aqui com a coordenadora Gisele Aguiar Costa do Butiá. Bem-vinda ao canal da CE. Obrigada. Muito lindo esse evento e importante a preocupação de cuidar da natureza, de fazer o uso, como diz aqui, o uso sustentável do butiá. Desde quando o butiá na tua vida? Na minha vida? Na tua vida. Desde a infância. Como uma pessoa que sempre frequentou Imbituba, minha casa de praia é aqui. Então, desde criança, a gente come butiá e a minha primeira memória é quando a gente dormia no colchão feito com a palha de butiá. Quando a gente chegava assim na casa de praia, o ano inteiro fechado, tinha aquele cheiro característico que é do colchão feito com as folhas do butiá. E tu já tinha ideia de criar, assim, de participar da Costa Butiá? Não, quando eu era criança eu não imaginava que quando eu me tornasse adulta aquilo teria uma parte significativa da minha vida profissional. Não imaginava. O projeto Costa Butiá, a gente começou a pensar ele em 2018, quando nós fomos conversar com as pessoas da cidade e perguntar para as pessoas o que tinha de interessante, o que existia na cidade, que era algo único da cidade, que fosse uma identidade da cidade. E aí as pessoas começaram a nos contar essa história de que antigamente existia na cidade um chapéu que era feito com a folha do butiá. Foi assim que nasceu. Só que quando a gente começou a descobrir essa história, não existia mais o chapéu. O chapéu tinha realmente desaparecido. Foi lá em 2018, 2019. E qual era a tua função nessa época para descobrir, para ter essa curiosidade? Eu trabalho com a criação e a execução de projetos socioambientais. Uhum. E todo projeto socioambiental, ele começa a partir de uma demanda daquela comunidade. Então, ele começa a partir de um diagnóstico. A gente vai, conhece a cidade, conhece a comunidade e consegue identificar quais são os potenciais naquele local e quais são as demandas. Uhum. Através disso, a gente estrutura um projeto. E o chapéu, até onde? Esse que tu estás usando aí, muito lindo, foi feito pelo pessoal da associação, da Costa Butiá. Daí a gente descobriu que existia esse chapéu lá em 2018, só que ele não existia mais em Imbituba. E começamos a oferecer algumas oficinas para reunir artesão, para reunir pessoas da cidade, para ver se aparecia alguém, E aí apareceu uma senhora que falou, minha irmã sabe fazer esse chapéu. Fomos na casa dessa senhora, ela já tinha 80 anos na época, 79 eu acho, por aí. E ela falou, não, eu sei fazer o chapéu, mas eu não faço mais. Porque eu fazia há 50 anos atrás. E hoje em dia eu não faço mais, porque não vende. E quando eu era criança, a gente fazia isso aqui, porque era a geração de renda da minha família. Uhum. Eu falei, mas então faz um pra gente ver, pra gente ensinar as pessoas. Ela falou, não, minha filha, ninguém vai querer aprender a fazer esse chapéu, é muito difícil. E não vende, porque ele tinha uma cara de chapéu de roça. Daí a gente deu uma modernizada, e mudou um pouco o layout dele para ele se vender agora, século XXI. Então começamos lá em 2019 com essa senhora, Dona Cacilda, e a partir da Dona Cacilda, a partir dessas oficinas, foram aparecendo outras pessoas que falavam, eu fazia isso na minha infância, a minha avó fazia, a minha tia fazia. E fomos reconstruindo essa história do chapéu, e hoje em dia descobrimos outras pessoas de Garopaba também que fazem isso há 100, 200 anos a família fazia, Então a história é mais ou menos essa. E está chegando nas escolas também, estimulando as crianças a já pegarem o gosto também por trançar a palha. Sim, muito importante, porque quando a gente oferece essas oficinas na cidade, quem que se interessa? Mulheres, geralmente já aposentadas, que querem ter uma distração. Mas a gente precisa que a nova geração aprenda a fazer esse artesanato ancestral para isso continuar fazendo parte da história da cidade. E as mulheres que fazem isso há muitos anos, elas aprendiam quando elas tinham 10, 11, 12 anos de idade. Então, por isso que nós estamos nas escolas, ensinando a nova geração, estamos ensinando as mulheres também, Também fizemos os encontros para ensinar as mulheres, mas agora fomos para as escolas porque as crianças elas têm mais habilidade. Aprendem mais fácil até.
E na escola vai para pai, para mãe, para Sim. tio, chega em veranistas, enfim, o chapéu vai pelo mundo. E essa é a ideia, é chegar ao mundo em grandes Sim. eventos, né? Tem alguma novidade? Já quer contar o spoiler aí? Onde vai chegar o chapéu no futuro? O chapéu, a gente, depois do chapéu, a gente criou, as mulheres, as artesãs que estão no grupo, elas criaram mais de 50 produtos. Então a gente tem bolsa, a gente tem sandália, a gente tem vários produtos que são feitos com a palha. Mas o chapéu ainda é o item mais vendido. Tanto aqui em Imbituba, as pessoas lembram do chapéu. Ai, minha avó, minha mãe, minha tia. Há quantos anos que eu não vi um chapéu? Então as pessoas têm uma relação afetiva com a planta e com o chapéu. Compram por isso. Os turistas compram porque querem levar um pedaço de Imbituba para casa. Os empresários compram para decorar os seus espaços. As pousadas compram para decorar seus espaços. Então o chapéu, ele é o item mais vendido. Até hoje, né? Desde 2019, quando a gente começou a resgatar e vender. Para gerar renda também, que é importante. E agora as artesãs do Costa Butiá, elas vão oferecer um produto, na verdade é uma nécessaire, que vai ser usada como produto de troca entre o pessoal que está organizando a COP30. Então, os produtos do Costa Butiá vão ganhar o mundo, né? Porque vão ser trocas protocolares entre governantes, né? Entre pessoas de outros países, aqui do Brasil também. Então é uma forma da palha do butiá ganhar o mundo. Né? Com certeza, e literalmente ganhar o mundo. Importantíssimo isso para a Costa Butiá, para toda a região, para Imbituba, para todo o estado de Santa Catarina, porque é um evento internacionalmente conhecido, né? Sim. E fazendo jus, como diz aqui o workshop, né? Indo pelo mundo inteiro e ao mesmo tempo as pessoas que fazem o artesanato, usam a polpa, o fruto, enfim, fazer o uso sustentável, como diz aqui o nome, workshop de conservação da Mata Atlântica e uso sustentável do butiá da praia. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa parte assim, de conservar, porque quem trabalha com artesanato e gosta, acaba olhando para o arbusto com outro olhar. Sim, nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade em que a gente tem o nosso olhar muito, muito, muito preparado para aquilo que a gente compra pronto, né? Temos aqui vários aplicativos no celular, a gente compra tudo pronto, tudo de outros locais. Mas e aquilo que é nosso? Aquilo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos? Isso muitas vezes é muito mais sustentável do que você comprar um produto industrializado que vem de fora. Então é muito mais sustentável você usar uma planta da sua cidade e produzir com as suas mãos do que comprar pronto. E também estamos vivendo um momento em que o litoral ele está muito em alta, né? As pessoas querem morar na praia, porque é bom morar na praia. Só que o ecossistema que a gente tem aqui na beira da praia são os ecossistemas de butiazais, que estão muito depredados, né? A gente está trocando tudo que é natural por aquilo que é artificial, né? A gente constrói nossas casas, nossas estradas, tudo que a gente precisa. E o butiá está perdendo espaço, né? Então é importante a gente criar formas de ganhar dinheiro com o butiá em pé, com o butiá vivo. E não eu ter que cortar o butiá para construir algo que vai me dar dinheiro. Então é isso que nós estamos falando aqui no workshop. Como que a gente pode usar essa planta, o valor dela viva, pode ser maior do que morta, né? Então, de que forma a gente pode usar essa planta? A gente pode usar as folhas para o artesanato, a gente pode usar os frutos para uma infinidade de produtos que estão sendo apresentados hoje aqui. A gente pode usar a planta como para paisagismo. É uma planta que sobrevive a temperaturas baixas. Então, a gente encontra butiá até na Europa, usado para paisagismo. E aqui a gente não usa. A gente planta outras árvores, né? Por que não plantar a nossa, né? Então, é uma planta que você consegue fazer uso de tudo, do flor, do fruto, e além da planta tem um ecossistema, que ela é dominante no ecossistema de butiazal. Então, nós estamos falando isso. Será que a gente não pode usar o butiazal como um patrimônio para fazer atividades turísticas? Para gerar renda com o butiazal em pé, vivo, através do turismo? Então, nós estamos discutindo isso nesse encontro. Que bárbaro, muito legal. Quero te parabenizar, né? Agradecer a disponibilidade de estar aqui no canal da C e a tua expectativa. Quero que tu finalize então falando sobre a tua expectativa aqui com o workshop, né? Esse workshop de conservação do butiá da praia. Se está
está feliz com o evento, está dentro dos teus desejos, né, e de todo o grupo, que vocês formam uma rede, né, uma rede de colaboradores, está satisfeita com o evento? A gente está muito feliz porque faz tempo que a gente tem esse desejo de trazer o pessoal da Rota dos Butiazais para compartilhar aqui conosco, né? Então a gente está muito feliz que finalmente isso aconteceu, e o meu desejo é que cada um que está aqui saia daqui inspirado para colocar em prática, né, o que a gente está discutindo. Que a gente faça as coisas grandes, coisas que vão melhorar a nossa sociedade. O nosso município não tem uma lei para proteger os butiazais, os butiazeiros. Nós não temos uma sociedade com o seu olhar de valorização dessa planta. Então, eu espero que tudo isso aqui sejam sementinhas, que cada um vá dentro daquilo que consegue fazer, né? Se é na escola, se é na sua padaria, se é no seu grupo de amigos, se tem relações, tem aqui pessoas também de políticas públicas, né? Temos aqui representantes do governo. Então, que cada um consiga colocar em prática, naquilo que ele tem alcance, uma forma da gente valorizar essa espécie e da gente conservar. Que imagina como que vai ficar em Imbituba sem butiá. Muito legal. Agradecemos, então, em primeiro lugar, o Porto de Imbituba, o pessoal todo da Costa do Butiá, por esta participação aqui do Canal da C no workshop em Conservação da Mata Atlântica pelo uso sustentável do butiá da praia. Muito mais que um caminho, a Rota dos Butiazais é uma construção coletiva que conecta as pessoas dos 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. Estamos aqui com a doutora genética e bióloga da biologia molecular, pesquisadora da Embrapa, Clima Temperado de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Rosalia Barbieri. Bem-vinda ao Canal da C. Muito obrigada. Eu estou muito feliz que ela aceitou o convite para explanar. Então, eu quero que tu inicie falando um pouquinho de você, natural de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho, então, da tua vida, assim, para as pessoas que estão acompanhando aqui no Canal da C esse episódio, Rosalia. Então, eu nasci em Farroupilha, eu sou natural de Nova Milano, que é o berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul, e sou filha de agricultores. Então, eu cresci na colônia, né? Fui fazer biologia, depois da Universidade de Caxias do Sul, e me interessei muito pela área da genética de plantas. Então, fiz meu mestrado e meu doutorado na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e uma parte do meu doutorado eu fiz numa universidade americana, a Universidade de Cornell, que fica no estado de Nova York. No meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com genética de trigo, os genes que conferem tolerância do trigo a doenças causadas por fungos e por vírus. Depois disso, eu tive uma bolsa de pós-doutorado durante um tempo na Universidade Federal de Pelotas, fiz o concurso da Embrapa e acabei sendo aprovada. Fui chamada para trabalhar na Embrapa Clima Temperado de Pelotas com a parte de genética, recursos genéticos de plantas cultivadas. Então, eu trabalho na Embrapa há 23 anos com a questão das variedades crioulas de hortaliças dos agricultores, que são aquelas variedades que os agricultores selecionam e passam de geração para geração, e também com frutas nativas. Muito lindo, olha que trajetória importantíssima para nós, né? Que precisamos cuidar da nossa saúde principalmente. E hoje aqui, divulgando esse projeto Rota dos Butiazais. Quero que tu fale um pouquinho sobre estratégias, como surgiu esse projeto? Então, quando eu comecei esse trabalho com frutas nativas, as frutas nativas do sul do Brasil, que envolve guabiroba, jabuticaba, araçá, pitanga, butiá, enfim, nesse trabalho se destacou muito o butiá. Eu conheci o butiá quando entrei na Embrapa, eu não conhecia o butiá antes. Lá na colônia onde eu morava não tinha butiá, não era uma fruta conhecida por mim, né? Mas quando eu entrei na Embrapa, conheci os butiás, as pessoas que têm uma relação com o butiá, provei butiá e me encantei com a delícia que é. Comecei a conhecer a diversidade genética do butiá. Como a minha área é genética, então fui vendo os diferentes tipos de butiá, variação em cor, tamanho de fruto, variação em sabor, variação nos tipos de planta. E com essa diversidade toda, cada vez eu me encantei mais e fui direcionando a minha carreira para trabalhar com o butiá. Então nós vimos que butiá são
nós temos muitas espécies de butiá no Brasil. No Rio Grande do Sul são 8 espécies e todas as espécies de butiá que existem no Brasil estão ameaçadas de extinção. Mas existiam grandes butiazais, hoje tem pequenos butiazais em alguns locais. Em Imbituba, por exemplo, a gente tem um butiazal importante de uma das espécies, que é o Butia catarinensis. E nós, então, no decorrer de desenvolver pesquisa científica com butiá, chegamos a um ponto onde nós sentimos a necessidade de que a pesquisa científica estivesse mais conectada com a sociedade. Como que a pesquisa que a gente faz poderia mudar a sociedade? Que mudanças a gente poderia trazer que levasse a uma conscientização maior sobre a importância do butiá, os múltiplos usos que o butiá pode ter e a necessidade de conservação dos que ainda existem. Então, com isso surgiu esse projeto da Rota dos Butiazais. É um projeto que vai completar 10 anos agora em 2025, surgiu, portanto, em 2015, e que conecta a pesquisa científica com capacitação das pessoas para múltiplos usos do butiá, a questão da conservação e conectando então todos os diferentes atores envolvidos, desde comunidades quilombola, comunidades indígenas, agricultores familiares, artesãos, chefes de cozinha, ambientalistas e também as pessoas que fazem as políticas públicas. E vocês estão seguindo, então, a rota e visitando as cidades por onde tem, então, os butiás. Em outros lugares, além do Brasil, já estiveram também? Estivemos. Então, hoje, a Rota dos Butiazais, ela contempla 73 municípios do Brasil, do Uruguai e da Argentina. E, na verdade, o projeto ele vai abarcando locais de acordo com a demanda. Nós somos procurados por grupos de pessoas desses locais que dizem, nós temos um butiazal, ou nós temos um grupo de artesãos, ou nós temos uma instituição que pesquisa butiá, como é que a gente pode se agregar na rede? E aí, então, nós fazemos alguma atividade naquele município e aquele município entra para a rede. Imbituba entrou nessa rede da Rota dos Butiazais em 2017, já estava entrando no 2º ano do projeto, né? Nós fomos procurados por uma bibliotecária aqui de Imbituba que queria nos trazer para cá para que a gente conhecesse a comunidade de agricultores da Acorde, né? E os butiazais que tem nos areais da Ribanceira. Nós fizemos um seminário em 2017 que reuniu muita gente e a partir daí a nossa ligação com o Imbituba só se fortaleceu e hoje estamos aqui, né, em um workshop discutindo a questão da conservação, do uso, das boas práticas, do manejo do butiá da praia. Interessantíssimo. E você que tem butiá ao redor da sua casa, próximo à sua casa, numa praça, pode entrar em contato sim com a Rosalia, vai receber a visita. Precisa ter um número mínimo de butiás? Como é que funciona assim para entrar em contato com vocês? O importante é que existam pessoas no local que tenham um vínculo afetivo com o butiá e que tenham um compromisso, uma preocupação com a questão da conservação do butiá e dos butiazais. Recentemente aqui nesse workshop eu recebi, né, um kit e tinha um livro de receitas e muita arte, muita coisa linda. Como é que foi trazer toda aquela riqueza para conseguir lançar esse livro? Então, nesse caminhar, né, nesse processo de conhecer e construir a Rota dos Butiazais, que começou bem pequenininha, com poucos municípios há 10 anos atrás, e hoje é essa imensidão, nós fomos conhecendo muita gente apaixonada pelo butiá e muita gente que dizia, eu tenho uma receita que eu inventei de bolo de butiá. Eu tenho uma receita de licor de butiá, a minha é melhor do que qualquer uma que existe por aí. E aí fomos descobrindo isso, conversamos com pessoas da área de gastronomia que diziam que nós podemos criar alguma coisa, o butiá tem muito potencial. E esse livro, então, é o resultado de uma ação da Embrapa, junto com o movimento Slow Food, que estimulou escolas de gastronomia, chefes de cozinha e as comunidades a compartilharem, desenvolverem receitas novas ou compartilharem receitas tradicionais. Então, nesse livro, nós reunimos 141 receitas de pratos doces, agridoces, salgados e de bebidas, que foram compartilhados por mais de 100 pessoas diferentes do Brasil, do Uruguai e da Argentina, de vários locais que compõem a Rota dos Butiazais.
Esse livro ele está disponível para download gratuito na internet. É só escrever o título do livro, Butiá para Todos os Gostos. Tu consegue chegar lá no link, baixar o livro e tem acesso a todas essas delícias, né, que foram essa construção coletiva e que são o resultado, um produto da Rota dos Butiazais. Que importante esse vínculo, né, com extrativistas, agricultores, cozinheiros, consumidores, porque as pessoas não têm noção do que traz esse butiá. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre as características químicas, as propriedades químicas que tem no fruto. Então, isso é bem interessante, é um dos resultados de pesquisa científica da Embrapa, que é coordenado pela minha colega Márcia Visotto, né, e que tem atuado junto com estudantes de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pelotas também. Então, nós estudamos várias espécies de butiá, o que inclui o butiá da praia também. Eles todos são muito ricos em vitamina C e eles são ricos em carotenoides. Os carotenoides são substâncias antioxidantes que fazem muito bem para a saúde e que no nosso metabolismo são convertidos em vitamina A. Além disso, eles são ricos em várias outras substâncias com ação antioxidante, são ricos em potássio, são ricos em ferro, são ricos em magnésio também e tem uma ação muito interessante que é de reduzir os níveis de glicose no sangue. Então, no momento, os estudos eles estão concentrados em estudar essa capacidade de redução da glicose no sangue do consumidor. Bárbaro, que maravilha, né? E esses estudos, então, estão sendo falados, estão sendo explanados aqui nesse workshop. Mas vocês têm projetos para outros municípios que vocês vão visitar também? Nós geralmente atendemos a demanda das comunidades dos municípios. Então, o que nós temos programado para o segundo semestre é fazer 2 workshops, um no município de Quaraí, no Rio Grande do Sul, que é na fronteira oeste, quase é limite com o Uruguai, né, onde nós temos um grupo de pecuaristas familiares que conservam o butiazal e tem a criação de gado associado ao butiá, é um lugar muito bonito. E nós temos também um workshop programado para o município de 3 de Maio ou São José do Inhacorá, que são 2 municípios próximos da região das Missões do Rio Grande do Sul. Lá não temos mais butiazal, foram substituídos por outros usos da terra. Então existem poucos butiazeiros na margem das estradas ou em algumas áreas de agricultores, mas lá existe uma organização em rede na produção de polpas de butiá. Então é o local onde hoje a maior produção e processamento de polpas no Rio Grande do Sul, né? Eles colheram nesse ano 19 toneladas de butiá. E tudo isso já virou polpa congelada, eles têm uma agroindústria bem organizada e essa produção já está praticamente toda vendida. Parabéns, que lindo então, que coisa boa. Você que está assistindo pela primeira vez aqui no canal da CE, pode assinar o canal. Tem outras pessoas, destaques também na comunidade pelo mundo, que também trazem o seu conhecimento, compartilham com todos vocês. Então, a conservação e o uso sustentável. É importante as pessoas também saberem que existe um manejo correto, né? Eu vou fazer uma obra, vou construir, vou ter que usar aquele meu terreno, eu vou remanejar, eu vou cuidar daquele arbusto que está ali, né? Que tem muita vida, tem muita propriedade e é importante que tem órgãos que estão se responsabilizando, cuidando. Essa é uma parte também, vocês fazem essa divulgação do manejo correto durante o workshop? Sim, vai ser tratado agora no workshop essa questão do manejo, né? Existe uma preocupação com todas as espécies de butiá, porque, como eu falei, eles são plantas ameaçadas de extinção. Então, os órgãos ambientais estaduais e municipais regulamentam isso. É importante que a gente não elimine nenhuma planta. Então, como tu falaste, se vai ter uma construção, faz esse transplante e aí, dependendo do município e do estado, a legislação tem algumas normas, né? No Rio Grande do Sul nós trabalhamos muito próximos aos agentes da Secretaria do Meio Ambiente do estado, aos agentes da SEMA, eles são super parceiros. E o Rio Grande do Sul tem uma coisa muito interessante, que a SEMA instituiu uma política pública de certificação do extrativismo e da produção de mudas de butiá. Então, quem trabalha com extrativismo de butiá
se cadastra e recebe um certificado de extrativista e pode exibir esse certificado, né, quando comercializa seus produtos. É uma forma até de qualificar e de valorizar esses produtores. E geralmente quem extrai da natureza acaba sendo um cuidador, né? Um fiscalizador também do próprio arbusto, como nós estamos falando aqui dos butiazais. Aqui a gente vê muitas pessoas fazendo arte, artesanato, né? Usando a própria polpa e o coquinho. Algo assim inusitado que tu queira compartilhar, assim, ou nesse evento, ou em algum outro evento que tu passasse pelo mundo? Então, nós conhecemos muita coisa que nos surpreende nesses eventos ao encontrar as pessoas, porque tem muitos olhares diferentes sobre o butiá. Então, aqui em Imbituba eu me surpreendi com o artesanato de um senhor de origem japonesa que desenvolve, aliás, que adapta técnicas do origami no butiá. Então ele fez bichinhos pequenos, siri, passarinho, gafanhoto, até mesmo camarão e peixinhos com o trançar da folha. Produtos muito delicados, bolinhas que podem ser usadas como brincos e colares. Mas aqui em Imbituba também temos a Costa Butiá e a Acorde, que tem um trabalho de artesanato super bonito na produção de bolsas, cintos, chapéus e vários outros objetos decorativos. As biojoias, né? Ai, que coisa boa. Muito Inclusive lindo. Ganhaste de presente uma biojoia, Ganhei né? um par de brincos muito bonito. Eu quero agradecer então a tua fala, a tua presença, compartilhar conosco aqui, Rosalia, essa tua experiência, essa tua vinda. Te agradeço de coração ter disponibilizado esse tempo conosco. Um grande abraço. Muito obrigada, muito legal poder divulgar o butiá nesse canal. Cristiano Lopes, presidente do Porto de Imbituba, para fazer um bate-papo conosco aqui da importância de trazer eventos como esse, workshop de conservação da Mata Atlântica pelo uso sustentável do butiá da praia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Sim, para nós o Porto de Imbituba é uma honra receber eventos como esse. Eu sempre falo, sabe, que o Porto de Imbituba é diferente de outros portos, que são portos isolados dentro de uma cidade. O Porto de Imbituba está no coração de Imbituba, né? Aqui do lado nós temos o nosso principal ponto turístico, que é a Praia da Vila, nosso Maracanã do Surf. Aqui do lado o centro da cidade, que é totalmente habitacional. E aqui no mar nós temos a Baleia Franca. Então a gente é um porto que não pode errar ambientalmente. Então a gente tem 18 programas ambientais, a gente é bem preocupado com a questão ambiental e a gente tem o maior prazer de poder fomentar, de poder dialogar com todo mundo, né, que representa parte dos programas ambientais, e em especial com o butiazeiro, porque desde 2019 a gente tem aqui o programa Costa Butiá e a gente patrocina desde então. Então a gente tem um carinho todo especial por esse programa e então muito bom de poder receber o pessoal da Embrapa, do pessoal do Rota do Butiazeiro, que realmente tem uma ligação muito forte com o Porto. Eu vejo pessoas que entraram aqui no Porto pela primeira vez, né, participando do workshop, e vocês de portas abertas para trazer 18 programas ambientais. Fala um pouquinho mais sobre quais os programas. Primeiro deixa eu falar que a tua fala acertou o programa que a gente tem aqui. A gente tem o programa Portas Abertas, que é justamente a possibilidade de poder as pessoas conhecerem um porto. A gente é uma área alfandegada, como se fosse um aeroporto, então a gente tem questão de Polícia Federal, Receita Federal, então a gente tem que ter uma questão de segurança muito exigente, mas a gente sabe também que as pessoas só defendem aquilo que conhecem. Então a gente criou o programa Portas Abertas, mais de 8 mil pessoas já visitaram o Porto nesses 2 anos de mandato aqui dessa atual gestão. E é esse programa de Portas Abertas justamente para que as pessoas conheçam o Porto e passem a conhecer, passem a defender. E é justamente isso. Nossos programas ambientais, né, vão em todos os aspectos. É o programa de monitoramento da Baleia Franca. Imbituba tem, né, é a capital da Baleia Franca, por receber, num período entre junho e setembro, as baleias francas aqui. A gente tem a questão do ar, né, monitoramento de ar, monitoramento de água, monitoramento da bacia. Enfim, são vários programas que envolvem a área portuária para que a gente possa impactar cada vez menos a cidade. O porto é uma atividade impactante. A gente trabalha 24 horas por dia, a gente faz barulho, a gente trabalha com todo tipo de carga, né? Grão, madeira, bois vivos, enfim. Então a gente também
traz um impacto para a cidade e é preciso cada vez mais a gente mitigar esses impactos para a gente poder continuar tendo uma boa relação com Imbituba como a gente sempre teve. Que importante isso. Eu recentemente vi um apoio muito grande na área do esporte, né? O esporte, então, fica muito oportunizando as pessoas a praticarem o esporte. A gente passa pela rua e vê assim nas camisetas, né? O Porto de Imbituba apoiando. A área esportiva também tem um carinho grande aqui, que legal, que legal. Que bom que as pessoas estão observando isso. A gente desde 2022, mais especificamente 2023, a gente passou a patrocinar culturalmente, esportivamente, várias entidades de Imbituba. A gente em 2022 patrocinamos com cerca de R$22 mil. Em 2023 a gente já passou para 400 mil, ano passado para 600 mil e esse ano a gente quer ver se chega a 700 mil de recursos investidos tanto no esporte quanto na cultura. Então a gente realmente está investindo em vários programas, vários projetos, justamente por entender, né, que a gente tem que fazer essa participação com o município e a gente sabe que é através do esporte que as pessoas ganham disciplina, ganham saúde. Então é um espaço importante que a gente também quer ocupar. E também na cultura, né, de a gente poder investir. A gente tem uma cidade diferenciada, a gente tem grupo de teatro, grupo de dança. A cultura é muito viva aqui em Imbituba também. Então a gente fica feliz de estar participando também desses programas aqui instalados. Que legal. E acaba transformando a cidade, desenvolvendo a cidade. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a capacidade do Porto. Tá. Então, o Porto de Imbituba passou a ser administrado pelo Estado em 2012. Desde então, a gente vem batendo recordes sucessivos. E em 2024 foi o melhor ano de toda a história do Porto de Imbituba. A gente movimentou mais de 8 milhões de toneladas. Então foi o nosso recorde histórico. Isso é um fator muito positivo, porque em 12 anos nós quadruplicamos a nossa movimentação. O lado negativo é que a gente está chegando no nosso limite. Ano passado a gente teve 92% de ocupação de cais. Com isso, a gente precisa investir na nossa ampliação de cais. E por isso o Porto virou um canteiro de obras. Nós estamos fazendo obras no Cais 1, no Cais 2, no Cais 3, tudo visando ampliar os nossos cais para que a gente possa receber mais navios e, numa sequência, mecanizar essas operações para que a gente possa manter esses navios o menor tempo possível atracado, porque a movimentação de carga tende a acelerar e navios que hoje ficam 4, 5 dias aqui para movimentar a carga vão ficar 1 dia e meio, 2, diante das obras que a gente vem realizando. Recentemente, um maior navio esteve aqui, né, que o Porto já recebeu. Isso. E foi uma atração turística. Lá na Praia do Porto, eu tive presente, as pessoas se encantando em ver e ele chegar até o Porto, a saída dele também, e todo o mecanismo que funciona. Acaba sendo, né, uma atração turística linda para a cidade. Quem conhece um pouco Imbituba sabe que a gente tem um mirante ali da Divinéia, né, tem a Praia do Porto. Então é impressionante quem está no mirante, quem está na praia, tão perto dos nossos olhos, ver um navio atracando daquele tamanho, atracando no Porto de Imbituba. Então, realmente, Imbituba tem essa peculiaridade de que a gente tem esses locais, né, que a gente pode vislumbrar realmente um navio daquele tamanho atracando tão perto da gente. E realmente aquele dia foi muito bacana, né? Ver todo mundo esperando o navio atracar, muita foto, foi muito legal mesmo. O pessoal postando muito e a gente vê então muito carinho assim pelo Porto aqui de Imbituba. E para administrar toda essa logística aí, é um desafio grande? É um desafio grande. Me sinto honrado, né, pelo governador Jorginho Melo e o secretário Beto Martins terem acreditado no meu potencial de estar aqui à frente do Porto, que é tão importante para Imbituba, para a região sul, e é um desafio enorme, mas eu sou de Imbituba também, então é um desafio maior, porque a gente é da cidade, a gente sabe a importância que o Porto tem para ela, e a gente também quer deixar um legado aqui, né? Hoje estou de presidente, mas daqui um pouco volto a ser cidadão normal e quero ter deixado aqui uma marca de contribuição para o Porto e para a cidade. Que legal. E esse workshop, então, de conservação da Mata Atlântica, pelo uso sustentável do butiá da praia, faz parte, então, dos 18 projetos, né? A Costa do Butiá tem um carinho por ti, a gente vê que tu brilha no olho, tu fala com muita propriedade, com muito carinho desse projeto Costa Butiá. É porque a gente vê o quanto a gente pode se aproveitar de uma única planta, né? Ela dá fruto, ela tem artesanato, ela serve também ali, a gente viu ontem, né? Para a questão de pecuária, para a questão de instrumentos de trabalho. Então, do butiá se aproveita tudo. Então,
Então a gente tem esse programa, como eu falei, há algum tempo, e a gente vai se aproximando das pessoas envolvidas, das pessoas que ficam ali fazendo, o artesão que fica fazendo material, e isso vai passando de geração para geração, senão isso também teria se perdido ao longo do tempo. Então a gente realmente tem um carinho especial e fica contente de estar vivendo esse momento aqui com eles. Que coisa boa! Nós agradecemos então o Porto de portas abertas, né, para a comunidade, para receber esses eventos técnicos também, de responsabilidade, de sustentabilidade. Agradecemos a sua participação. Eu quero que deixe então o convite, se existe um dia ou um site, algum lugar para as pessoas que estão aí no canal da C também visitarem, né, presencial ou online, seja lá como for, né, o Porto de Imbituba. Então, fica o nosso convite. Qualquer um pode. A gente tem dias que a gente abre as portas, né? Então a gente pode se inscrever pelo site do Porto, e tem um dia especial. A gente está realizando, estamos indo para a 4ª edição, o Arraiá do Porto, que é um arraiá que a gente faz aqui na área portuária, de acesso ao público. Nesse dia a gente tem várias atrações culturais, música, boi de mamão, apresentações. Ano passado tivemos a presença da Camerata aqui também. Então é um dia muito bacana. Ano passado deu mais de 6 mil pessoas no evento. Então, e nesse dia a gente tem 8 ônibus que fazem o trajeto de visita dentro do Porto, a pessoa pode se inscrever também, e nesse dia os ônibus circulam aqui com bastante pessoas para que possam conhecer o Porto. Então tem essas oportunidades, né? Ou no site, em datas pré-agendadas que a gente tem, ou no dia do nosso RA, que esse ano é dia 14 de junho, e estão todos convidados. A programação começa às 11 da manhã e vai até às 11 da noite, e bacana também. Quem vende os quitutes, né, da junino, paçoca, cocada, pipoca, enfim, tudo aquilo que a gente conhece de festa junina, são as entidades aqui de Imbituba, o Asilo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e a AMAI, que é a associação que trata os autistas. Então, toda a verba do Arraiá vai para essas entidades. Foi mais de 70 mil ano passado repassadas essas entidades, em razão da vendas que eles patrocinam no dia do evento. Então é um evento super bacana, cultural, social e de divulgação da cidade. Que coisa boa, Cristiano. Cristiano Lopes, então, presidente do Porto de Imbituba, abrindo literalmente as portas do Porto para você. Você que está aí no canal da C, então, venha, participe. Estamos convidando com antecedência para esse Arraiá do Porto. E é isso aí, é importante saber que atrás de uma competência, gerenciar, né, uma estrutura gigantesca como essa, existe um grande coração. Parabéns, Cristiano Lopes. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.